Boa noite a todos. Antes de iniciarmos, gostaria de agradecer imensamente ao professor Manuel Serapião por aceitar mais uma vez o convite e retornar ao nosso projeto. O professor Serapião, que é o nosso paraninfo da nossa turma 2021, e com certeza nos trará aqui muitos ensinamentos. E espero que todos possam aproveitar ao máximo. Gostaria de registrar a presença dos instrutores do quadro nacional, professor Antônio Nunes, do Piauí, e o professor Sérgio Santos, do Rio de Janeiro, que sempre estão com a gente. Sejam todos bem-vindos. Para darmos início, gostaria de convidar o participante, Gustavo Carvalho. Ele é árbitro assistente da Federação Goiana de Futebol, formado na turma de 2018. Gustavo, por favor. Boa noite a todos. Primeiramente, Naildo, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, pelo trabalho que o senhor tem feito. Para a gente que é árbitro, principalmente eu que sou do interior aqui, é um trabalho muito bem feito. É muito gratificante, não cobrar nada. Eu já fiz vários cursos e palestras, pagando um valor aí bem alto, que não se compara ao trabalho que o senhor tem feito. Então, acredito que seria a palavra de todos os participantes aqui, esse agradecimento. E principalmente hoje uma aula muito especial com o Manuel aí, que é um ícone da arbitragem brasileira. Então não existe falta de tempo, existe falta de interesse. Porque quando a gente quer mesmo, a gente madrugada vira dia. Quarta-feira vira sábado e um momento vira oportunidade. Sempre vamos, mas nunca voltamos. Hoje o tempo passa, não volta, não para. O tempo nos leva de onde chegamos até onde vamos. Nos traz de onde partimos. Todo o tempo as pessoas vêm e vão, passam por nossas vidas. Um pássaro nunca teme que um galho quebre, porque sua confiança está em suas próprias asas. Por isso, vamos em frente, com o aprendizado do projeto de aprendizagem Sérgio Correia e a turma Manuel Serapião. Então, Manuel, passo as palavras do senhor. Boa aula, tenho certeza que vai ser de grande proveito para todos nós. Estou muito ansioso pela sua palestra. Naildo? Sim, ok. Ok. Podemos então? Ok. Bem, boa noite a todos. É um renovado prazer. Eu cumprimento Naildo e, por seu intermédio, toda a diretoria, todos os gestores da Associação Esportiva do Litoral, que, como disse Gustavo, que tem uma veia poética, hein? Bonito. O pássaro não tem medo que o galho se quebre porque tem confiança em suas asas. Assim deve ser o ser humano, tá? Que tem feito esse trabalho, como o Gustavo salientou também, gratuitamente, sem ônus para quem tem interesse em conhecer mais profundamente a arbitragem, participar e dar também sua contribuição. Eu me sinto muito gratificado em retornar ao convívio de vocês, sobretudo pela honraria de ser o paraninfo da turma. E reiterando o que eu disse já em outra ocasião, muitos de vocês já devem ter ouvido, quando Pelé, ao fazer o 1000º gol, disse que o povo brasileiro não sabia votar, eu censurei Pelé. Mas depois reconheci que ele tinha razão, porque vocês que me escolheram não sabem votar. No meio de tantos ilustres instrutores, poderiam ter escolhido outro, mas eu me sinto honrado com a escolha e estou fazendo o possível para corresponder à expectativa. Falar sobre arbitragem de vídeo é sempre instigante, é sempre estimulante, é sempre positivo. E por mais que a gente repita frases, expressões, por se tratar de uma ferramenta absolutamente nova,
exige que os ensinamentos, os conceitos, as concepções, as dúvidas, todo o conteúdo seja repetido, porque, em se tratando de matéria nova, a gente precisa repetir para poder consolidar. E a arbitragem de vídeo mexe muito com o futebol, como nós veremos durante nossas interseções que faremos em cada uma das transparências. Mexe muito com o futebol, com interesse, com opiniões. Afinal de contas, nós somos 230 milhões de técnicos de futebol e 230 milhões árbitros de futebol, e agora VAR. Todos nós entendemos, temos a solução definitiva para todas as situações. Isso é muito bom, porque é provocativo e, às vezes, a gente ouve percepções, conselhos, visões que nos fazem pensar para aperfeiçoamento de todo o processo. Processo que tem a direção, hoje, segura de Gaciba e toda a sua comissão, e a coordenação do líder do projeto, Sérgio Correia, que está fazendo da CBF a entidade que mais atuou com árbitro de vídeo, e no meado de julho, mais ou menos, nós já teremos atingido 1.000 partidas com árbitro de vídeo. Um número elevadíssimo, e isso é uma conquista da CBF, como eu disse, da comissão de arbitragem, de toda a estrutura de arbitragem da CBF, integrada por pessoas de alto gabarito, Gaciba na presidência da comissão, Alício Pena Júnior, seu vice-presidente, Cláudio Cerdeira, membro da equipe, Ricardo Almeida. Depois temos o Coronel Marinho na chefia do Centro de Desenvolvimento da Arbitragem Brasileira, tem o setor de análise de desempenho, tem a Escola Nacional de Arbitragem, chefiada por Juliano Bozano, que foi um árbitro de ponta do futebol brasileiro, mesmo quando muito jovem, se destacou com muita galhardia, embora não seja nenhum mérito não, viu, Juliano? Não é nenhum mérito, porque você absorveu os frutos do seu pai, que foi meu conterrâneo, meu queridíssimo Bozano, Dalmo Bozano. Então, quando a gente herda as coisas, né, já não é tão meritório assim. E temos o nosso queridíssimo Sérgio Correia, tem o Monção, que trabalha com o Coronel Marinho, o Almir Melo, que trabalha no setor de desempenho, nossos amigos Nayara e Cláudio, que dão um apoio maravilhoso, o Micael, e Sérgio Correia, que é efetivamente ao lado do Lucas Almeida, que hoje é gerente do processo VAR, tem desenvolvido um trabalho muito bonito, e nós estamos conquistando o VAR centralizado, que possibilitará um aprimoramento, porque, segundo Cícero, quanto mais se pratica, mais se aprende, né? Praticas que serás mestre. Então, haverá uma concentração maior e o treinamento com disponibilidade de recursos mais ampliados, então isso será muito positivo, e é a CBF no caminho da evolução e alcançando o nível internacional equivalente ao da Europa, e nós estamos atuando, dando resposta no VAR, no nível igualmente elevado e com uma eficiência absolutamente indiscutível. Então, vamos conversar sobre o protocolo VAR, que é exatamente a diretriz macro desta nova ferramenta e que precisa ser analisada, debatida, estudada. Por isso que Naildo foi muito feliz. Anotem as dúvidas, façam os questionamentos de vocês no final, porque às vezes a gente quer fazer um questionamento e a resposta vem logo a seguir. E também para evitar cortar o raciocínio e a gente desenvolver o trabalho já de modo mais amplo até o final. Então, qual é o objetivo do VAR?
o que todos nós desejamos para todas as ações da vida: justiça, resultados legítimos. Produzir resultados legítimos. O que é que nós queremos em nossas vidas? Justiça, correção ética. E por meio de quê? O VAR vai atuar corrigindo erros claros, óbvios, que causam impacto no resultado da partida, ou que podem causar interferência no resultado da partida. E por que isso? Por que essa limitação? Porque o futebol não pode perder seu fluxo, o futebol não pode perder sua dinâmica. E o VAR traz que benefícios, além de produzir resultados justos? Mais gols. Mais gols? Mais gols, Serapião? Sim. Quantos gols são anulados porque o assistente se equivoca e marca? E hoje ele tem o delay flag, como veremos a seguir, que lhe dá a oportunidade de segurar uma bandeira no momento de um gol e o gol não vai ser anulado. E muitos gols que eram anulados, eles hoje são convalidados. Então, são mais gols e, o que é mais importante, gols legítimos, que não tiram a vitória de uma para a outra equipe. Menos paralisações. Há menos paralisações? Sim, sim. Menos paralisações e com menos impacto no campo, no desenvolvimento do jogo. Nós estamos esquecendo do tempo que os árbitros precisavam de paralisar o jogo para chamar a atenção do jogador no agarra-agarra. Hoje não existe mais isso. Nós estamos esquecendo das paralisações infindáveis e com consequências disciplinares muito ruins, quando havia um pênalti que era contestado, um gol que supostamente era de impedimento, que o jogo ficava paralisado por um tempo extraordinário. Hoje isso desapareceu. Então, o tempo que é utilizado e não gasto para a checagem, para as revisões, é bem inferior e muito mais ético, e está sendo aceito, felizmente, por todos os jogadores, sem nenhuma resistência. Então, está havendo mais comportamento digno por conta da aceitação do VAR e da certeza do VAR, apesar de haver alguns momentos de inquietudes e de provocações desnecessárias, como querer que o VAR vá fazer checagem quando o árbitro vai fazer checagem quando o VAR já concordou com a decisão dele. Menos violência, sim, porque o jogador sendo fiscalizado sabe que não pode praticar ação indevida. Verifiquem que os jogadores hoje estão sendo muito menos expulsos do que antigamente. E estão tomando cada vez mais consciência de que, olha, a polícia está de olho em mim, eu não posso transgredir a regra. Menos lesões, porque se não há jogadas violentas, não há lesões. E se não há lesões, se não há jogadas violentas, não há punições. E quem vence com isso? Quem ganha com isso? O futebol. E, por conseguinte, também há menos simulações. Vocês têm visto no Campeonato Brasileiro, sobretudo da Série A, algum jogador se atirar na piscina? A gente não vê mais. A gente vê os jogadores querendo jogar e esperando a resposta do VAR, que corrige e sabe que se houver simulação, então o jogador não desiste da jogada, continua, e uma jogada que ele poderia simular, ele termina tendo a oportunidade de fazer um gol. Isso é muito bom para a dinâmica do futebol, para a ética do futebol. E mudança no comportamento do jogador é o resultado de tudo isso. E a mudança do comportamento, inclusive, interfere na educação do jovem atleta. Porque o papai dizia, meu filho, você é um garoto esperto, simulou e o árbitro foi na sua e nós ganhamos o campeonato com um pênalti que não houve. E isso não é absolutamente educar filho nem formar cidadão. Então, o VAR traz essa grande vantagem. Enfim, ética plena são todos esses elementos, a gama geral dos benefícios. Que revisões podem ser feitas em que tipo de lance? Como nós falamos, lances que causem impacto no jogo ou possam causar impacto no resultado da partida. Gols marcados e não marcados.
Então, a bola que entra na meta e o árbitro não vê, ou a bola que não entra na meta e que o árbitro equivocadamente marca o gol. Um gol marcado após uma infração do ataque, na fase de ataque. Eu levo a bola com a mão, driblo um adversário e faço gol. Esse gol não é legítimo. Então, o VAR volta e analisa o que nós chamamos de APP, Attack Possession Phase, quer dizer, uma expressão inglesa, APP, quer dizer, a posse de bola na fase de ataque, infração na fase de ataque. E a bola que sai do campo, que é a bola fora de jogo, obviamente que isso pode anular um gol e deve ser anulado, porque o gol tem que ser construído, afinal de contas, as paredes, o tijolo de cima se sustenta no tijolo de baixo. Então, se há uma infração e é marcado um gol, essa infração esse gol não pode ser convalidado. Tiros penais com as mesmas consequências, ou seja, falta da defesa dentro da área, os tiros penais marcados e não marcados. Tem no tiro penal ainda uma circunstância da situação fática. Uma falta foi fora da área, o árbitro marca dentro, ou foi dentro e o árbitro marca fora. Então, essas situações são revisáveis. A mesma coisa a APP e a bola que sai do campo. Depois nós temos, pode passar, Naildo, as questões de ordem disciplinar, né? As revisões de ordem disciplinar, que são os cartões vermelhos diretos. O VAR não cuida de segundo cartão amarelo, ele só cuida do cartão vermelho direto. Ah, vai ser expulso por força do segundo cartão amarelo. Não é da competência do VAR. Se ele não analisa o primeiro, também não pode analisar o segundo. É consequência de regulamento de regra do jogo. Então, cartões vermelhos diretos, aplicados e não aplicados. Então, todo cartão vermelho, como nós veremos a seguir, aplicado é revisado, é checado, digo melhor, revisado se houver um equívoco, e não aplicado também é checado e revisado se houver equívoco. Por jogo brusco grave ou por conduta violenta, né? Incluindo aí as expressões de morder, cuspir e gestos insidiosos ou grosseiros. Aliás, a propósito, eu quero dizer a vocês que a regra foi mudada e agora a regra não se refere mais a gestos. A regra foi modificada para dizer uma conduta mais ampla, se agir, atuar de forma indevida, envolvendo aí os gestos, ok? Sendo certo que as condutas indevidas verbais não podem ser objeto do VAR por conta tanto da questão linguística como por não existir prova, porque nós teríamos que fazer leitura labial da fala de um chinês, de um polonês, e isso se complicaria muito. Então, as expressões, os gestos ou ações, digo melhor, verbais, não estão no plexo da atuação do VAR. E a clara oportunidade de gol, que são as decisões técnicas disciplinares, né? Efeito tático, ou seja, o jogador que comete uma falta e impede uma clara oportunidade de gol, é punido, então o VAR também analisa, porque é um cartão vermelho que deve ser aplicado. E aí tem a questão da disputa, ou não disputa, quando é marcado um tiro penal. Então, nesse particular, o cartão vermelho tem essa faceta de haver uma clara oportunidade de gol, ser cortado uma clara oportunidade de gol, e o VAR ter que interferir para dizer que não era para expulsar, porque houve uma clara disputa na jogada, a infração foi cometida disputando a bola e a aplicação da regra tem que ser a prioridade do VAR. A questão volta. E também temos a questão disciplinar de cunho administrativo. Por que eu chamo de cunho administrativo?
que é apenas o cumprimento de um protocolo. O árbitro se equivoca e dá o cartão amarelo, cometendo o erro de identificação de um jogador, ou um cartão vermelho ao jogador distinto do que merecia ser punido. Então, é o CA ou CV aplicado a jogador errado. E aí nós temos uma questão muito interessante que, na questão do jogo brusco grave, tá? Uma vez reiniciado o jogo, não pode mais ser revisto. A conduta violenta pode sim ser revista, como veremos adiante. E também temos o erro de identificação, a oportunidade pode ser mesmo depois de o jogo ter sido reiniciado. Aí a gente passa para o âmbito do VAR, a amplitude do VAR. Que situações incluídas nós já dissemos, e que situações excluídas? São excluídas o segundo cartão amarelo, então excluídas os reinícios de jogo. Uma vez reiniciado o jogo, com a bola rolando, com a bola fora do tiro de canto, com a falta 1 metro para frente ou com a falta 1 metro para trás, o que não pode é uma falta fora da área, você botar dentro da área, porque aí seria tiro penal. Mesmo assim, se for tiro livre indireto, o VAR não vai interferir nessa distância equivocada, só se for tiro penal. Tá? E outra coisa que é excluída do âmbito é o desafio aos treinadores, que eu sou respeitador de quem pensa diferente, mas entendo que não produz benefício para o futebol. Porque se o VAR está ali, aparelhado, com todas as imagens, vendo todos os lances, não é? Checando todos os lances, já tem o árbitro em campo, não tem por que o treinador que não entende de arbitragem, que é parte e que só vai atuar quando ocorrer o benefício, o suposto benefício para a sua equipe, não tem por que os treinadores terem essa oportunidade, até porque a arbitragem ruiria nesta base de ser exercida por um terceiro desinteressado. Tá certo? Não sei se Naildo está com pressa ou se eu estou muito lento, mas vamos lá então. Princípios fundamentais do protocolo. Já disse, o protocolo tem que estar em absoluta harmonia com a regra do jogo. E não faz sentido de ser de modo diferente. Isso é essência. Mas é bom que esteja escrito. Tá? Limites, lances já mencionados e erros claros, óbvios. Né? A decisão sempre é do árbitro. O VAR. E a gente ouve de vez em quando alguns questionamentos. Quem manda é o VAR ou é o árbitro? O VAR está interferindo, está querendo convencer o árbitro, não sei o quê. É óbvio que o VAR, quando sugere uma revisão, ele está pensando de modo diferente do árbitro. Ele está achando que o árbitro cometeu um erro claro e vai dizer, olha, minha opinião é que você cometeu um erro claro por isso, com os elementos técnicos. Mas é do árbitro o poder de revisar e de decidir, acolhendo a sugestão ou não acolhendo a sugestão do VAR, salvo situações de ordem factuais, como, por exemplo, o impedimento, com a falta dentro ou fora, a falta que saiu, a bola que saiu do campo, o gol marcado com a mão mesmo que é acidental. Então, isso fica no campo da situação fática. Mas, fora daí, a decisão final sempre é do árbitro. Sendo certo ainda que a autoridade do árbitro é tão preservada pelo protocolo e pelas regras do futebol, que mesmo em situações fáticas, o protocolo abre a possibilidade, embora de modo excepcional, de num lance muito especial e naturalmente que o árbitro vá modificar sua posição, que ele faça uma revisão. Existe essa possibilidade. Não quando o VAR concorda com o árbitro. O árbitro marcou pênalti, foi
em cima do limite da área penal. O VAR analisa e verifica e confirma, não há por que o árbitro ir fazer uma revisão para confirmar a decisão. Porque nós não podemos ser insensíveis e desconhecer que o efeito psicológico de quando o árbitro vai parar de revisão é de que ele cometeu um equívoco na visão do VAR. Por isso ele está indo rever a sua decisão. Mas quando o VAR concorda com ele, não faz nenhum sentido sugerir ou admitir que o árbitro vá na área de revisão para plantar essa dúvida no mundo do futebol e mais ainda, para fazer perder tempo, que é o grande questionamento da imprensa hoje sobre a perda de tempo do VAR. Então não faz nenhum sentido se fazer ir na área de revisão para confirmar a confirmação do VAR pela decisão tomada em campo. Tá certo? Próximo, Naildo. Princípios gerais, checagem contínua. Todo lance potencial, o VAR está checando. Daí porque a gente reforça aquela história de não dar desafio para o treinador. A comunicação tem que ser clara, objetiva e com linguagem técnica. A certeza de ir, de falar e ser ouvido, e a certeza de quem ouviu, deu o retorno, e você tem a certeza de que o jogo vai ficar paralisado, porque esta é a grande questão, essa é a grande adrenalina do VAR, o medo de que o jogo seja paralisado e reiniciado enquanto ele está processando uma checagem para possivelmente surgir uma revisão. E as imagens da transmissão, havendo duas emissoras transmitindo o jogo, todas as imagens têm que estar disponíveis para o VAR. Não pode haver uma transmissão em que as câmeras não estejam disponíveis para o VAR. Todas têm que estar. Às vezes há uma superposição e o VAR elege mais uma, mas deixa as outras no segundo equipamento. Imagina só que aquela imagem que está eleita falhe, caia a tecnologia, o operador caia e a câmera suba. Você vai utilizar a câmera da outra transmissão, porque o que não pode haver é uma transmissão oficial, mandar uma imagem que não esteja disponível para o VAR. Então, todas as câmeras têm que estar absolutamente disponíveis para o VAR. Tá? E isso para integridade, transparência e credibilidade de todo o processo. Os procedimentos de revisão, com o jogo em andamento, paralisar em zona neutra. O que é? Você evitar que haja multiplicidade de incidentes. Um pênalti aqui, o jogo rolou, outro pênalti lá. Enquanto o VAR está checando. Então, se o VAR tem a oportunidade de dizer eu tenho um sintoma forte, paralisa o jogo, e ao dizer paralisa o jogo, o árbitro tem que saber a oportunidade de paralisar. Se o VAR me diz, paralisa o jogo, Serapião, e a outra equipe está na iminência de marcar um gol, eu não vou paralisar o jogo. Eu só vou paralisar o jogo numa zona neutra, numa oportunidade que não cause dano à outra equipe. Porque se não acontecer aquele pênalti, eu estaria dando prejuízo a uma equipe que teria um ataque prometedor, uma clara oportunidade de gol, paralisando o jogo, e depois, se não for confirmada aquela decisão, estaria dando. Então, essa zona neutra é uma grande sensibilidade que exige do árbitro, tanto não deixar o jogo se desenvolver para uma zona aguda, quanto não paralisar numa zona aguda. E com o jogo paralisado, o árbitro deve manter o jogo paralisado. E aí, a adrenalina do VAR baixa, porque Naildo, paralisa o jogo. Ok, Serapião, não se preocupe, o jogo está paralisado, eu não vou reiniciar sem o seu ok. Eu entro no meu túnel, vou analisar as imagens e aí, claramente, eu terei tranquilidade, não terei a pressão, nem o receio de que o jogo seja reiniciado antes de eu dar o meu parecer, a minha opinião. Próximo, Naildo. Processo geral na área. Na área de revisão,
Só o árbitro, por princípio, e ele tem que estar visível. Por que visível? Para evitar que se infira que ele estaria sofrendo influência ou ouvindo opiniões de terceiros. Não, a comunicação dele é exclusivamente com o VAR, está conectado pelo sistema de comunicação, ele se comunica apenas com o VAR. Pode levar um membro da equipe? Pode. Mas isso deve ser para situação excepcional. Se o árbitro, por acaso, não se sentir muito seguro e ficar indeciso com a opinião do próprio VAR, ele pode convidar um membro da equipe para fortalecer. E quando fizer isso, julgamos que é muito adequado que seja o assistente que estivesse envolvido no lance. Porque chamar o outro assistente que está envolvido no lance seria absolutamente desconexo e talvez desqualificador. Então, mesmo que o assistente esteja mais distante da área de revisão, é conveniente que seja o envolvido no lance que venha para a área de revisão. E os demais oficiais de arbitragem, como o protocolo menciona, devem cuidar da conduta dos jogadores e das áreas técnicas. Vamos lá, Naildo? Processo de revisão, já falamos. As coisas se repetem porque é fundamental esse aspecto da comunicação, a certeza de que a minha mensagem foi passada, a certeza de que ela foi absorvida, foi compreendida e ter a certeza de que o árbitro não vai reiniciar o jogo. Então, situação de fato, clareza e objetividade, decisão. Desmarque o pênalti porque o jogador estava em posição de impedimento indiscutível. Desmarque o gol porque foi posição de impedimento. Desmarque o gol porque a bola saiu do campo. Desmarque o pênalti porque a falta foi fora da área. Ou marque pênalti porque a falta foi dentro da área. Em situações complexas, aí você vai ter que ter clareza para dizer, olha, estou checando primeiro se a bola pegou na cabeça do defensor que subiu para cabeceá-la. Se tocou, mesmo de raspão, e ele subiu com distância e não se trataria de desvio, aí o jogador que estaria em posição de impedimento já não estaria. Houve um lance muito curioso na rodada passada dessa natureza. Depois esse jogador interferiu ou não na ação do adversário. Se já houve jogada pelo adversário, já não se cuida de impedimento. Se não houve, tem que analisar a interferência. E aí é questão técnica de interpretação, é de competência do VAR. E, antes de tudo, verificar a posição, porque, obviamente, não se fala nem jogada deliberada, nem desvio, nem rebote, nem interferência, se não houver posição de impedimento, porque esses fenômenos só podem ser cogitados se houver posição de impedimento. Tá? Situações complexas é para isso aí. Precisa ter calma, ter o estômago não sentir calafrio. Recuperação do tempo perdido, obrigatória, trabalho de equipe, ao final de cada período. A cronometragem tem que ser feita, como eu já disse, pelo campo e pelo VAR, porque todos têm que estar ligados em todas as situações do jogo e devem, obviamente, que fazer um trabalho conjunto. É lógico que o campo cuida mais, mas não exclusivamente, das paralisações ocorridas no campo e o VAR mais, mas não exclusivamente, das paralisações ocorridas no VAR. Ok? Mas é um trabalho de equipe, sim, senhor. Oportunidade de evitar vários incidentes, já mencionamos, de paralisar o jogo na zona neutra, porque, embora a gente esteja amparado pelo protocolo, teve um gol aqui que não foi marcado, surge um pênalti lá, ou surge um gol na outra trave, que foi marcado. Se o gol daqui vai ser validado depois da revisão, o de lá desaparece. Mas isso é um inconveniente muito grande para o jogo. E o árbitro precisa ter cuidado, como eu já mencionei. Embora, às vezes, seja inevitável, um goleiro tira a bola dentro do gol, dá um chutão, o companheiro pega, entra e faz um gol,
vai ser inevitável, mas tem um protocolo exatamente para isso. E por que o segundo gol, o segundo penal não valerá? Porque se o jogo fosse paralisado cá, obviamente que a bola não teria seguido o curso que seguiu e não haveria essa situação complexa. Uma vez paralisado o jogo e reiniciado, não pode haver revisão de ordem técnica. É por isso que o frio e o medo do VAR é muito grande. O jogo reiniciado pode e deve haver revisão de ordem disciplinar, já referida, de conduta violenta, morder, cuspir e atos gestuais insidiosos, tá? Assim como o equívoco na identificação do jogador que deve ser punido. Vamos lá, Naildo? Checagens obrigatórias, todo gol e todo pênalti marcado, checagem obrigatória. Não se reinicia o jogo depois de um gol sem um VAR checar. Não se cobra um tiro penal sem um VAR checar. Não se convalida um cartão vermelho sem um VAR checar. Então, sempre há necessidade de o VAR checar e se comunicar com o árbitro para manter a decisão. Naildo, nossa tela sumiu. Vou aguardar que você restabeleça. Para a gente seguir a linha de raciocínio já devidamente pré-estabelecida. Naildo, sua internet caiu? Ele caiu, professor. Ele caiu? Ele Isso. caiu a internet dele. Já estou retornando, tá? Não foi você que caiu, né, Naildo? Disseram que você caiu. Foi sua internet, não foi? Foi sim. Porque se você cair, eu teria que analisar para ver se foi falta, porque foi dentro da área, né? Então eu teria que saber se foi penal. Não foi penal por enquanto. Retornei. Não foi, né? Então, como a tecnologia falha, quando há falha de tecnologia, como nós veremos, o jogo não vai ser anulado. É o próprio árbitro que falhou e acabou. É tudo uma questão do conceito. Voltamos. Tá bom? A gente já viu isso aí. Possíveis gols e possíveis penais. Tem que analisar. Com o jogo em andamento, comunicação. Estou checando o possível penal. Ou estou checando o possível gol. Tá? Estou checando possível cartão vermelho. Obviamente que quando o árbitro diz que está checando possível cartão vermelho, ou é porque foi uma conduta violenta acontecida fora do contexto da jogada, ou porque houve uma infração que o árbitro não marcou. Que quando marca, o VAR tem que dizer, aguarde, não reinicie, que eu estou fazendo a checagem, e aí já tem aquela comunicaçãozinha que a gente já sabe de paralisação e de não reinício do jogo. Então, lance para a CV, comunicação, erro de identificação, comunicação, como já mencionamos, e se trata de uma repetição, de um reforço de linguagem, para a gente ter isso bem consolidado e na primeira gaveta do HD, né? Não tem que estar na área do trabalho, tem que estar lá no HD, tem que estar na área do trabalho, na cabeça do ato ali, prontinho, como uma resposta, como a gente sabe, a regra do jogo tem que saber o protocolo VAR. Vamos lá, Naildo, próximo. Após conflitos generalizados, aqui é uma estratégia adotada pela CBF, porque sempre que há um conflito generalizado, é muito possível, muito provável, que escape da equipe de arbitragem de campo e até mesmo do VAR alguma situação passiva de cartão vermelho. Então, é sempre conveniente que, havendo uma comunicação do VAR, se aguarde para que ele cheque alguns pontos do conflito que não puderam ser percebidos, para poder ter certeza, porque não vai ficar legal, não vai ficar bonito para o VAR ter uma conduta violenta, e uma câmera registrar, e a gente reiniciar o jogo, embora a conduta violenta possa fazer depois, mas de toda sorte paralisa o jogo,
pode gerar uma situação de inconveniência, aquele jogador marcar um gol, e isso trazer um imbróglio muito grande para o jogo, de modo que a gente tem que ter todo o cuidado de fazer uma checagem geral após os conflitos generalizados com a devida comunicação com o campo. Então, revisões na área, pênalti, não pênalti, lance de interpretação ou infração em APP. Então, é lance de interpretação, o VAR sugere uma revisão porque entende que o árbitro cometeu equívoco, a revisão deve ser na área. Gols marcados, impedimento por interferência e infração de APP, revisão na área. Impedimento por interferir no jogo, interferência no adversário, eu confirmo, tem que ter revisão porque é um elemento de interpretação. Mas, se é por interferir no jogo, ou seja, jogando a bola, é situação factual e isso não precisa haver revisão na área. Revisão sem área, exatamente as factuais, como eu já mencionei diversas vezes aqui. Vamos lá, Naildo? Sistema de câmera, o VAR tem que dominar o plano de câmeras. O operador pode saber e sabe, mas a responsabilidade é do VAR. Se o operador não der e o VAR não souber, a gente pode deixar uma câmera que daria definição ao lance sem ser analisada. E o VAR tem que conhecer obrigatoriamente o plano de câmera, sobretudo aquelas principais, aquelas 8 costumeiras, a câmera 1 e 2, as 6 e 7 são de impedimento, aí do fundo do gol e a câmera invertida, que sempre dão uma imagem clara. E saber como utilizar isso. Às vezes, o lance de uma área é definido pela câmera que está no lado oposto, porque as câmeras são de boa qualidade e geram boas imagens. Né? Os ângulos, obviamente, que correspondem a cada uma das câmeras, qual a câmera que teria o melhor ângulo, seria a câmera do impedimento. A câmera do impedimento falhou, e agora? Eu vou ver com a câmera 1. É possível traçar a linha? É. Não precisa traçar a linha porque a situação é muito clara, eu tenho a linha da área penal de referência, ou então os jogadores estão muito próximos, eu vejo se há um impedimento ou não pela câmera 1 ou pela câmera 2. Então, o VAR tem que se valer de todos os recursos possíveis para que o erro, claro, seja afastado. Câmera lenta é exatamente para verificar se houve ponto de contato e qual foi o ponto de contato. Se houve contato e qual foi o ponto de contato. E na velocidade normal, para a gente analisar a intencionalidade e a intensidade do contato. Porque em câmera lenta, todo o contato fica ou elevado ou minimizado. Então, é uma imagem falsa. Você tem que ver futebol como a essência do futebol vem ocorrendo até hoje. O árbitro analisando na velocidade normal e com a câmera na velocidade normal. Uma bola na mão e mão na bola, apenas analisando o ponto de contato, toda a bola na mão, a não ser uma situação extrema de a bola colada, o braço colado no corpo, vai ser infração. Alguém abriu o microfone aí? Foi Mário Luiz, seja bem-vindo. Isso, bem-vindo, bem fechado, Mário. Muito bem. E o lance completo, isso é fundamental. O lance tem que ser completo 2 segundos antes e 2 segundos depois. Isso não faz perder tempo. Isso lhe dá noção de como a jogada se desenvolveu. Se você analisar apenas o momento do ponto de contato, você não sabe o que é que o jogador estava praticando, a bola de quem veio, se pegou em algum corpo anteriormente, a velocidade, a distância da bola, a proximidade de onde a bola saiu. Então, é preciso ver o lance completo até o seu final, desde o início até o seu final. Isso é essencial. Estratégias do árbitro, comunicação, antes de encerrar o primeiro tempo, antes de encerrar o segundo tempo, alguma checagem, ou o próprio VAR, já sabendo que esgotou o tempo, o árbitro deu 3 minutos de acréscimo, ele sabe que está em 47,
e 30 segundos vai dizer nenhuma checagem em andamento. Ou o próprio árbitro pode perguntar, ok, alguma checagem em andamento? Não, não tem, vou terminar o jogo. Então tem que haver essa comunicação. Após gols marcados e pênaltis marcados e cartão vermelho aplicado, tem que haver a comunicação para a confirmação da decisão. E após possíveis lances do protocolo, obviamente, como nós já falamos, e isso é reforçado por uma questão de consolidar bem esse aspecto da comunicação, que é o calcanhar de Aquiles, tá? Que é o calcanhar de Aquiles da arbitragem de VAR, porque nós precisamos evoluir muito, embora já tenhamos evoluído, mas precisamos ter certeza de que a comunicação tem que ser limpa, técnica, recebida e retransmitida. Próximo, Naildo. Aí tem a estratégia do adiamento da bandeira e do apito, que nós já mencionamos, que é quando há uma infração do ataque, em que o árbitro de campo ou o assistente não tem certeza absoluta dela, e há uma possibilidade de marcar um gol, há uma iminência de um gol ser marcado, deve haver um retardamento, o que se denomina delay da bandeira ou do apito. E aí tem que ser um trabalho de equipe. Se o assistente se precipitar, o árbitro tem que ter a sensibilidade de não apitar. Porque isso, conquanto possa gerar um conflito de trabalho de equipe, mas não gera um conflito para o resultado do lance. Então o árbitro tem que ter esse cuidado e de sentir a jogada, que ele, afinal de contas, tem até mais possibilidade de sentir a jogada, e ainda que o assistente levante a bandeira, ele não deve apitar, deve segurar. Isto, obviamente, que não é para vulgarizar, não é para fazer isso em qualquer situação, é para fazer quando o lance não for absolutamente claro, o assistente não tiver absoluta certeza e tiver uma possibilidade de um gol ser marcado, ou seja, a bola está, a jogada se desenvolve numa região crucial do campo. Próximo, Naildo. Condicionantes para você usar o processo VAR. É necessário a autorização da FIFA. E a FIFA só autoriza quando os árbitros são educados, ou seja, instruídos com as condicionantes que a FIFA dá, o número de clipes, o número de jogos amistosos, o número de jogos, de situações simuladas, o número de atuação como surrogate, o número de atuações de jogadas preparadas. Então, tem que haver um acompanhamento, geração de clipes, lançado no portal da FIFA, para que os técnicos da FIFA analisem se aquele profissional, tanto o árbitro de vídeo, como os operadores e também os árbitros assistentes, que precisam ter, o protocolo é menos rigoroso para eles, precisam efetivamente ter esse treinamento, ter seus nomes homologados para credibilidade, porque já com a gente treinando, já com a gente sabendo, já com a gente tendo atuado em diversos jogos, de vez em quando a gente fica vacilante porque surgem situações especialíssimas no jogo, quanto mais sem treinamento, daí porque a FIFA exige essas condicionantes. Vamos lá, Naildo? Áudio e vídeo, publicização, isso é uma questão que eu opino, isso aqui é uma opinião minha, eu acho que nós devemos mostrar tudo, e a CBF Gaciba está vigilante nisso aí, Sérgio está vigilante nisso aí, e a gente está trabalhando nesse sentido, a CBF está trabalhando nesse sentido, só que a CBF atua institucionalmente, ou seja, segue as diretrizes traçadas pela FIFA. E, por enquanto, a FIFA não admite que haja isso em tempo real. Mostrar depois para fins didáticos, para os clubes interessados, a CBF já faz isso, e
os efeitos dessas situações em que os clubes vão ver os lances que eles entendem em que houve erro são tão positivos, porque eles saem de lá, primeiramente, certos de que a atuação do VAR foi correta. Isso na esmagadora maioria dos lances. Quando há erro, a comissão já diz, com ética, com honestidade, houve erro e vai mostrar por que houve erro. Mas eles saem cientes do acerto, na sua esmagadora maioria, e saem, sobretudo, cientes da responsabilidade, da ética com que o trabalho é desenvolvido. Então, nós só temos benefícios a colher quando isso for tornado oficial. E ainda que algumas vacilações de ordem técnica na comunicação apareçam, será um estímulo para que o árbitro se policie e aperfeiçoe sua linguagem, mas será um nada se a decisão foi correta. Se eu digo, o jogador se esbarrou no outro e deu pênalti. Não tem essa linguagem na... O jogador fez um trançapé e cometeu pênalti. Não tem essa linguagem. Eu tenho que dizer, o jogador praticou uma ação de carga faltosa, o jogador empurrou o adversário, o jogador calçou ou passou uma rasteira no adversário, deu uma entrada, ou disputou a bola de forma temerária. Aí eu estou dando uma linguagem técnica. Mas se eu der com essas linguagens que nós nos referimos, isso será insignificante diante do acerto da decisão, que é a finalidade. Eu tenho dito, aliás, que quando esses áudios forem divulgados, e que serão em breve, eu alimento a esperança, ninguém vai querer saber de áudio. Nós vamos querer saber do resultado da decisão. A gente está provocando áudio porque seria bom, democrático, para o público saber. Tudo bem. É bom que o público saiba. O jogo está paralisado, o público está acompanhando o jogo, precisa saber o que está se passando com a decisão da arbitragem. Então ele vai ouvir o VAR dizer, olha, minha opinião é que o jogador foi chutar a bola, mas não atingiu e praticou sua ação, continuou com a perna e atingiu o adversário, e que isso é tiro penal e que é para cartão vermelho, porque foi no rosto do adversário. Aí o público vai dizer, vai olhar e vai ter essa noção, vai aquietar o público. Mas o mais importante de tudo será efetivamente a decisão. Eu demorei um pouquinho porque eu sou entusiasta de uma ética plena, de uma abertura plena, de uma transparência plena, porque eu tenho dito que a maior arma de quem age com transparência, de quem age com ética, é a transparência. Tá certo? E a CBF está trabalhando nisso, e com certeza a própria FIFA haverá em breve que assim atuar, e a Conmebol já deu um grande passo, houve um equívoco, perfeitamente humano, perfeitamente compreensível. Nós não queremos que aconteça, mas nós não podemos deixar de compreender que a pressão é muito grande, e a Conmebol já saiu na frente e já divulgou como equívoco o que é efetivamente, a meu ver, muito positivo. Vamos aguardar. Por enquanto é só opinião minha, nós temos que agir institucionalmente. Vamos lá, Naildo? As críticas que são feitas ao VAR, sobretudo quanto ao tempo, são sem sentido. Por que são sem sentido? Primeiramente, é preciso dizer que, às vezes, nós demoramos mais do que deveríamos demorar. Que a gente não está com a devida expertise para ir no ponto nevrálgico. Eu vou traçar logo a linha. Se tem uma falta que vai ser cruzada, a bola vai ser cruzada na área e sai o gol, o operador já deve estar instruído automaticamente para vir fazer a calibragem da saída da bola e depois eu pegar a câmera de impedimento. Então, isso agiliza o processo. Nós estamos trabalhando nessa direção. Então, às vezes, a gente demora. Mas a demora, naturalmente, é pela complexidade dos lances, pela não mostragem clara pela câmera que naturalmente mostraria, você tem que se valer de uma outra câmera, você tem que se valer, às vezes, de uma câmera para verificar o ponto de contato, para depois ter certeza do que aconteceu, para depois analisar a intensidade e a intencionalidade, para, a partir daí,
sugerir ao árbitro uma revisão ou não. Então, quando ele está checando, o VAR tem que ter esse tempo. E o tempo, para mim, que é o senhor das razões, quando o VAR acertar, dará razão, ainda que gastando um pouquinho dele, à decisão da arbitragem. Exigência de padrão é outra crítica a como não tem padrão, aqui deu, aqui não deu. Se o lance é de interpretação e se há lance de futebol e que 50% da sala fica de um lado e de outro, como você pode exigir que o VAR dessa partida pense igual ao VAR da outra partida se as percepções e os sentimentos dos lances são distintos? Essa variação, enquanto houver lance de interpretação passível de sugestão, de revisão pelo VAR, sempre haverá. Isso é incontrolável. É impossível. Por mais, e como o Gaciba tem feito com toda a sua estrutura, que a gente eleve a linha de interferência, por mais que se faça isso, nós temos que compreender uma coisa, meus amigos. O VAR tem um medo danado de deixar passar o lance sem checagem e depois se descobrir que ele deveria checar. Então, como diz o sábio instrutor internacional Jorge Larionda, embora isso não possa ser vulgarizado, ele tem mais medo do lance que não é checado do que o que é checado indevidamente. Tá? Agilidade e assertividade, já nos referimos que o importante é o acerto e o tempo é o senhor das razões. Vamos lá, Nailton? A realidade do VAR é que hoje ele é um processo irreversível. Todos perguntam por que é que não tem um A? O árbitro, o VAR, na A, na B, na C, nessa fase da Copa do Brasil? Então, essa pergunta é que a gente quer que não seja feita no futuro, em breve futuro. E para isso, esse irrequieto Sérgio Correia já deu um salto adiante, já planejou, juntamente com a estrutura da CBF, com Gaciba, com Alício, Cerdeira, conosco, com Lucas, com Ricardo Almeida, com Coronel Marinho, já pensou numa coisa chamada VAR Light, ou seja, um VAR mais democrático em que o futebol pobre possa se utilizar de menos câmeras, ter uma despesa menor e poder atuar, porque, afinal de contas, ainda que não corrija 100% dos erros que seriam cobertos por uma estrutura mais ampla, corrigirá os erros dessa estrutura menos e essas câmaras, como serão sempre as principais e aqui as que detectam os lances principais, naturalmente os grandes erros serão evitados. E Sérgio Corrêa já lançou essa ideia e a FIFA já está estudando e já tivemos, inclusive, reuniões nessa direção. Tá? O futebol mais ético é o que o VAR já transformou, mas ético não porque nós não fôssemos éticos, mas ético porque a nossa falibilidade está sendo corrigida pela ajuda tecnológica e se as decisões estão mais acertadas, a ética está sendo mais ampla. Vamos lá, Naildo? Aí a gente dá notícia sobre a IFAB, que foi fundada em 2000, no dia 2 de junho de 1886, muito antes da FIFA, pelos países Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. E a FIFA passou a integrar a IFAB em 1905, quer dizer, 9 anos depois, e passou a ter apenas um voto. Em 1958, a FIFA passou a ter 4 votos, e hoje são 4 votos da IFAB, cada uma dessas entidades tem um voto, e a FIFA tem 4 votos, então a IFAB, na sua origem, tem 4 votos e 4 votos da FIFA, sendo que a alteração, como está aí no final, das regras só pode ser feita por 3/4 dos votos, significa por 6 votos. Isso para preservar
a integridade institucional, porque se pudesse ser feita uma alteração apenas com a metade do voto, a FIFA faria, ao seu bel prazer, a IFAB também faria. Isso geraria um conflito. E só pode ser feito quando houver a soma de pelo menos 2 votos da outra entidade, apesar de hoje as reuniões serem previamente discutidas e analisadas, e os temas são debatidos e só vão à votação os temas em que há concordância. Tá certo? E a competência da IFAB é de elaboração e atualização das regras do jogo. Já a FIFA, próximo, Naildo, que foi fundada um pouco depois da IFAB, ou seja, em 1904, no ano seguinte é que ela foi se integrar à IFAB, tem a composição atual de 211 países, ou seja, mais do que a ONU, que tem 208 países. E tem a competência de organização das competições e de traçar as normas de interpretação das regras do jogo. E agora teve sua competência ampliada para traçar as diretrizes sobre o VAR. O sucesso do VAR depende, acima de tudo, antes de tudo, da correção das suas decisões, somando-se, obviamente, que o número e a duração das revisões, quanto menos revisões houver, significa que o VAR não está interferindo ou que o árbitro acertou, e também do menor impacto causado no jogo, ou seja, revisões mais céleres, mais assertivas e preservando a dinâmica das partidas. Tá bom? Muito obrigado. Esta foi a última transparência e, a partir de agora, a gente se coloca ao inteiro dispor dos senhores para prestar esclarecimentos ou batermos papos sobre situações especiais, esperando eu ter transmitido para vocês, embora condensadamente, as principais informações e ter sido útil nessa explanação breve. Muito obrigado pela atenção de todos. Estou ao dispor. Peço, por favor, que mantenham os microfones fechados, por gentileza. Obrigado. Como falei lá no início, tínhamos certeza de mais um grande bate-papo. E se tinham dúvidas, se alguém tinha dúvidas, creio eu que foram dissolvidas todas com a didática do professor Manuel Serapião, que cada aula dele a gente aprende algo a mais. Mesmo sendo o mesmo tema, é algo assim excelente, excepcional. E nós ficamos mais uma vez gratos, porque, como eu sempre falo, e ainda anteontem, conversando com a doutora Marta, gente conversando, e eu falei para ela que muitos querem ter esses momentos com os instrutores do quadro nacional, do quadro internacional, com árbitros do quadro nacional e internacional. Muitos querem, mas poucos conseguem. E nós temos este privilégio em ter estes momentos. Antes de abrir para a primeira pergunta, gostaria também de registrar a presença do professor Alinor Paixão, árbitro do quadro nacional, que recentemente esteve com a gente. Maurício Mota, por favor. Boa noite, Naildo, toda a Associação Litoral, todos os colegas participando. Externar meu agradecimento, agradecer ao professor Manuel Serapião, sou árbitro assistente aqui da Federação Baiana de Futebol. Professor, agradecer pela sua explanação, e eu queria saber do senhor, referente ao protocolo, o senhor falou sobre
a comunicação que o árbitro deve manter com o VAR em questão de término de primeiro e segundo tempo. Alguns tempos atrás aconteceu na Inglaterra, se não me falha a memória, um jogo onde o árbitro ele finaliza a partida e posterior os atletas saírem, né, ele não teve essa conduta de manter o contato e comunicação com a sua equipe, né, de cabine, e nesse momento a cabine ainda estava fazendo a checagem, ele finalizou a partida, os atletas já tinham se dirigido a fora de campo, né, e ele foi comunicado pela equipe que havia uma infração do qual, né, ele teve que chamar de volta os atletas para retornar ao campo de jogo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão dessa abordagem do protocolo VAR, né, referente a essa decisão que o árbitro tomou para que as equipes retornassem a campo para dar continuidade àquele lance que ainda estava sendo revisado pela cabine. Ok, conterrâneo Maurício. Beleza, seja bem-vindo. Estamos em nossa terra, né? Então, muito bem. Maurício, esse é um assunto muito complexo e por isso que a gente tem essa estratégia e o protocolo recomenda que haja essa comunicação antes, para evitar esse inconveniente. Nós temos, todavia, a solução da própria regra, que se os jogadores se o árbitro não tiver ainda saído de campo, que ele pode mudar sua decisão. E isso pode acontecer independentemente de haver atuação de VAR. Imagine só que o assistente está lá sinalizando um possível tiro penal e que um jogador cometeu uma conduta violenta na área enquanto a jogada estava no outro lado e que o árbitro apite e não tenha comunicação. E quando o árbitro encerrar a partida, os jogadores forem saindo, se o árbitro ainda está em campo e o assistente lhe comunicar, ele pode fazer isso. Óbvio que a gente não quer que haja esse tipo de situação. Por isso que tem a recomendação. Mas a solução é dada pela própria regra do jogo, que autoriza a correção de uma decisão, tá certo? Mesmo após encerrado o primeiro tempo ou o segundo tempo, tá certo? Se a arbitragem ainda permanecer em campo e, sobretudo, obviamente, se os jogadores permanecerem em campo, que aí a coisa fica mais fácil. É só voltar e dizer. A história tem registrado, inclusive, o árbitro terminar o jogo por equívoco de seu relógio 5 minutos antes e, desculpem, vamos reiniciar porque ainda faltam 5 minutos. Então, o que é que a regra quer? A regra quer um jogo com ocorrências naturais e normais, que a arbitragem decida ao tempo e à hora, na devida oportunidade, mas quer, acima disso, que não haja erro de arbitragem, que os possíveis percalços de procedimento, como é o caso do VAR, não se comunicar com o árbitro ou vice-versa, que haja erro de arbitragem. Então, se corrige, sim, com a mácula, obviamente, com a imperfeição do trabalho, mas que, no final, o mais importante é exatamente a correção e a solução dentro da regra. Obrigado, professor. Ricardo Okay. Rodrigues. Boa noite, Naildo. Boa noite, Manuel Serapião, Ricardo. Manuel, você disse sobre a intensidade, seria uma das coisas que o árbitro ele tem que estar bem atento a esse tipo de processo. Dentro da partida, ele está com o jogo praticamente controlado, tá? Mas quando a entrada do VAR, essa intensidade que ele estava levando, ela tende a baixar, né? Ele volta naturalmente ou ele leva um pequeno tempo para atingir novamente essa intensidade? Obrigado.
Ô, Ricardo, obrigado por sua pergunta, por sua participação. A intensidade que eu me referi foi a de uma jogada, de uma entrada, em que o VAR tem que analisar, e também o árbitro, quando vai na área de revisão, tem que analisar a intensidade da falta, quer dizer, a força da falta, a velocidade imprimida, com a câmera na velocidade normal. Ele analisa câmera lenta e depois pede a câmera na velocidade normal para poder verificar como aquele contato se processou. Tá? O dano causado, se é passível de cartão vermelho ou não de cartão amarelo. Agora, estendendo um pouquinho para a sua pergunta, que você se refere talvez à intensidade na forma de atuação do árbitro, é óbvio que quando o árbitro tem uma ação sua, uma interpretação sua corrigida, e que o VAR o convida, que ele naturalmente, porque arbitrar é o ato de pensar, ele deve ter dito, eu não estava atento, eu não prestei bem atenção, então eu tenho que recobrar a intensidade da minha concentração, e naturalmente ele é convidado a se concentrar mais, e obviamente que isso produz um resultado positivo. Ok, obrigado, Serapião. Dando prosseguimento, gostaríamos de ouvir o professor Nunes, por favor. Boa noite, Naildo, mais uma vez. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. É o mestre Serapião, aí a gente só tem que agradecer mesmo essa de hoje, as anteriores e as futuras, né? Que aí não é uma palestra, realmente é uma aula. Aí acho que nós já tivemos junto eu fazendo o curso, e assim só parabenizo a didática que tem o mestre Serapião, da simplicidade e aquele lado humano de motivar a gente estar sempre aprendendo, estudando, esforço, né? Comecei, quando eu terminei minha atuação dentro de campo, tive a oportunidade de fazer isso, a gente viu o trabalho, o carinho, como ele tratava todos, quando estava iniciando esse novo processo de instrutor, e a gente, no caso, devo muito isso também a ele pela didática, e a gente só tem a agradecer, pedir a Deus que ilumine sempre com essa mesma dinâmica, com essa mesma gentileza, e enfim, foi maravilhoso o tempo que a gente está, é maravilhoso assistir uma palestra do mestre Serapião, uma pessoa que dispensa qualquer comentário. Parabéns e parabéns a vocês da associação. Não é todo dia que a gente tem o luxo, o privilégio de ter uma palestra com o mestre Serapião. Está de parabéns à associação, não vou tomar muito tempo, só de agradecer mesmo, Naildo. Felicidade a todos e ao mestre Serapião. Que Deus ilumine sempre com essa mesma força de vontade de multiplicar. Essa que é o diferencial que tem, essa vontade que essas informações cheguem não só aos instrutores, à arbitragem, mas também ao torcedor, às pessoas que são diretamente envolvidas, que a razão do futebol é essa união de todos, né? Do torcedor, o atleta, a arbitragem, imprensa, enfim, todos envolvidos. Parabéns, professor. Parabéns, Nailton. Obrigado. Ô, Nunes, é bom ter amigos, né? As palavras generosas de Naildo no começo, agora as suas. Meu querido amigo, que eu não vou lhe confundir jamais. Né? Tivemos aí em sua terra fazendo bate-papo com vocês, e você teve uma participação muito brilhante, sempre com perguntas muito sensíveis e argutas, e com contribuição a nossa, naquela pré-temporada, muito positiva, tá certo? Então, muito obrigado, Nunes, e você realmente é uma grande referência para a arbitragem brasileira também. Não é devolver confetes, não, é simplesmente reconhecer. Se verdade não fosse, eu só lhe agradeceria e não retribuiria o reconhecimento. Obrigado ao professor Nunes pelas palavras. Professor Alinor Paixão, por favor. Boa noite,
noite, Naildo. Boa noite, professor Serapião. Uma satisfação muito grande poder estar... Desculpa primeiro pelo atraso, né? Compromissos profissionais. Cheguei agora há pouco de viagem, uma correria aqui no estado, vou passar no serviço. E consegui entrar agora já no final, mas muito esclarecedor, né? Tinha certeza de que era mais uma grande aula. O professor Serapião, um dos mestres da orientação internacional e com certeza contribuiu muito. Fico muito feliz de poder contribuir também como eu posso, né, dentro desse projeto maravilhoso. E, Serapião, eu tinha não seria uma pergunta técnica, mas é uma pergunta visionária de um árbitro da ativa já quase pensando em aposentadoria daqui a uns anos, mas existe aí talvez um estudo para o aumento desse protocolo hoje executado pelo VAR, porque nós observamos assim como amantes da arbitragem, como amantes do futebol, eu acredito que o próprio protocolo do VAR ele ainda é limitado pela quantidade de ações que o futebol exerce, que acontece. Existe um estudo, talvez uma discussão entre os diretores, a gerência do VAR no Brasil, com relação ao aumento desse protocolo especialmente ou não? Olá, Lenô. Que bom falar com você. Muito obrigado. Você é um companheiro, já estivemos juntos, já trabalhamos juntos, já brincamos juntos, superamos dificuldades em nossas pré-temporadas, né? Então, estivemos em sua terra, muito bem recebido pelo nosso coronel, por todos vocês. Amigo, é o seguinte, a vida é um eterno evoluir. A gente não sabe como se processará o VAR doravante. Não sei se você, porque chegou um pouquinho atrasado, não alcançou nós falarmos sobre a iniciativa do Sérgio Corrêa relativamente ao VAR Lite, ou seja, para ampliar mais, democratizar mais a atuação do VAR, possibilitando que entidades menos favorecidas financeiramente possam utilizar recursos menos sofisticados, mas que possam usar o VAR. Tá? O processo, Alinô, do conteúdo do protocolo vai ser o resultado das atuações. Na medida em que surgirem situações especiais, eu acho que o protocolo pode ser ampliado. Acho que é até possível que haja ampliação para um cartão amarelo. É possível no futuro. A arbitragem vai tomando cada vez mais um corpo técnico de justiça plena para faltas no limiar da área que criam oportunidade de gol. Tudo é possível. O que vai determinar isso é a própria evolução. Porque é bom eu dizer para vocês que a IFAB e a FIFA têm uma preocupação fundamental e de extraordinária importância. Só se procede à mudança nas regras do jogo depois de se questionar: isso trará benefício para o futebol? Se trouxer benefício, então as mudanças são realizadas. E é possível que haja mudanças nesse sentido. Como eu antevejo que, do aspecto tecnológico, assim como a linha de gol, tá? A tecnologia da linha de gol, haverá um software que já indique o impedimento imediatamente, não haja perda de tempo, não haja que o homem traçar a linha, ter um drone que já me dê o resultado imediatamente. Então, há essa possibilidade da evolução tecnológica. De modo que é imponderável nós antevermos. Imagino a situação
de que eu que sou da geração AC não é antes de Cristo não, hein? Geração AC é antes do computador, tá? Eu que sou dessa geração, não imaginava que nós tivéssemos esta... Emerson entrou aí agora e deu risada. Não imaginava que nós tivéssemos esse avanço tecnológico. Então é possível que no futuro o árbitro tenha na sua palma da mão, dê um toque, a imagem aparece para ele, ele já tome a decisão, não precisa mais nem do VAR lá na cabine. É possível que isso aconteça isso e a imediatidade seja maior. É possível que já haja uma tecnologia que já me dê a imagem definitiva, já com a capturação automática por um software. Então a gente não sabe onde vai parar. Eu só espero que nós não percamos nossas almas, nossos sentimentos, que a tecnologia não nos engula nesse particular. Algo muito importante quando a gente ouve o professor Manuel Serapião. Cada hora ele fala algo que nos alegra mais, com tanta tecnologia, com tanto pensamento positivo que ele tem, juntamente com o professor Sérgio, e isso nos deixa muito felizes, porque isso, cada dia que passa, fortalece ainda mais a arbitragem. Antes da gente finalizar, gostaria de registrar também a presença do professor Emerson Ferreira, árbitro de Minas Gerais, do quadro nacional, que esteve com a gente recentemente. Seja bem-vindo, professor. Boa noite, Naildo. Boa noite, mestre Serapião, e a todos. Peço até desculpa por entrar quase já no final, né? Mas eu tive um imprevisto no consultório hoje, e aí atrasaram um pouco as consultas, e cheguei em casa por agora. Mas tenho certeza absoluta que o mestre Serapião passou de forma única, né? Como ele sempre faz, todas as informações prévias de lá daquele projeto inicial, né, que nós participamos, da evolução do VAR, do que a gente está acompanhando nos dias de hoje, e como nossa amiga Linor pontuou aí, o que pode vir ainda para o futuro, né? Então a gente tem que estar sempre evoluindo, estudando, acompanhando, vendo o que o VAR pode trazer de benefício para o futebol. Um abraço a todos. Obrigado, meu amigo Emerson. Um forte abraço para você também, querido. Obrigado ao professor Emerson pelas palavras. Gostaria de informar aos colegas participantes que hoje nós tivemos uma sala com um pouco mais de 60 pessoas, 60 amigos participando, entre eles árbitros de 9 estados do país. Como eu sempre falo, que esse projeto de aprendizagem Sérgio Correia, ele não é do Naildo, ele não é da associação. Hoje, ele é do Brasil, porque nós recebemos solicitações de vários árbitros, de vários colegas do país, querendo participar. Quero participar da aula do Emerson, quero participar da aula do Nunes, do professor Serapião, e nós não temos como falar não, porque o que nós estamos recebendo gratuitamente de todos os palestrantes que passaram por aqui, nós temos que retribuir também aos colegas gratuitamente. E isso é muito importante para todos nós. E como eu sempre falo, nós da associação, nós somos simplesmente um grãozinho de areia, mas estamos aqui firmes e vamos caminhando sempre com a colaboração dos árbitros, dos instrutores, dos psicólogos, também não podemos esquecer, estão sempre com a gente, e isto é muito importante. Gostaria que o professor Manuel Serapião fizesse suas considerações finais, para a gente finalizar, e em seguida eu convido o colega Carlos Vidal Pereira de Oliveira, árbitro assistente do quadro nacional,
do Estado da Bahia para fazer o encerramento, por favor. Bom, Naildo, além do privilégio de estar com todos vocês... Me escutam? Por favor, professor. Isso. Então, além do privilégio de estar com todos vocês, com instrutores que não precisariam estar aqui, porque já tem toda a bagagem intelectual, e isso é mais para os iniciantes, mas o que significa uma distinção para comigo, uma atenção, uma demonstração de carinho, o que muito me envaidece e me alegra. Dizer que o seu trabalho é efetivamente, se for de um pequenino grão de areia, é aquele que estava lá olhando para o céu e cintilando. Porque o trabalho da associação, deveras, é muito importante e muito profícuo, porque está divulgando para quem não tem acesso, graças a esta nova tecnologia, de que a gente de casa pode, né, estar presente no ambiente de trabalho. Então, é muito importante e eu me sinto muito envaidecido e muito agradecido e continuo ao inteiro dispor de vocês, sobretudo pela honraria de ser paraninfo da turma, tá? Isso para mim é muito gratificante. E ainda que paraninfo não fosse, quando não era nas outras turmas, estou sempre disponível, porque como há um provérbio árabe que diz: o homem não vale pelo que sabe, o homem só vale pelo que sabe. Ou seja, o homem que sabe e que não compartilha seu saber, não vale. Mas o homem que sabe e compartilha seu saber, vale muito. E é assim que eu procuro dirigir minha vida, não compartilhando saber, mas compartilhando experiência e visão para reflexão. Muito obrigado e boa noite a todos. Meu caro Vidal, sem baianidade. Professor Manuel Serapião, eu que peço desculpas, né, por ter entrado em contato antes, mas eu quero agradecer a oportunidade de fazer parte desse grande projeto, né, liderado pela Associação Esportiva do Litoral, né, homenageando também o nosso querido Sérgio Correia, né, que é um projeto em seu nome, tendo como uma turma ninguém menos do que o professor Manuel Serapião, nosso grande instrutor, que tem contribuído muito, além dos demais colegas que têm participado aí, né, das palestras que têm sido realizadas, onde a gente aprende muito, né? E aprendizado nunca é demais, a gente está sempre nesse contato, nesse conhecimento para fazer e nos auxiliar na tarefa que a gente mais ama, né? Que é arbitrar o futebol, né? Então, na pessoa do Naildo, eu agradeço pela brilhante iniciativa, né? E que temos agraciado com o paraninfo como o professor Manuel Serapião, nosso conterrâneo, né? Então, que dispensa comentários. Peço desculpa se a gente estiver travando um pouquinho, porque a internet está um pouquinho... Internet baiana, né, professor? Mas faz parte. Então tá, gente. É isso aí. Mestre, é aquele que caminha com o tempo, despertando sabedoria e transmitindo conhecimentos. A cada dia que passa, cresce o nosso sentimento de gratidão por você. Suas atitudes generosas e palavras simpáticas fazem com que nós possamos nos sentir mais familiarizados com tudo isso, com todo o mundo da arbitragem, com todo esse processo que a gente ama. E é muito importante para nós tê-lo como um paraninfo, o professor Manuel Serapião. Muitas coisas bonitas não podem ser vistas ou tocadas. Elas são sentidas dentro do coração.
A vida não passa de uma viagem de trem, cheia de embarques e desembarques, alguns acidentes, agradáveis surpresas e em muitos embarques, agradáveis surpresas em muitos embarques, né? E desembarques também, e algumas tristezas também, claro, nesse período da nossa vida. Mas que todo esse processo nós possamos sempre ser um eterno aprendiz e também tendo a alegria de viver com cada ensinamento que a vida nos proporciona. Eu quero agradecer todos os presentes aqui, né? Pois sem todos vocês, todo esse projeto também não existiria. Eu peço agora que todos abram seus microfones e que possamos dar salvas de palmas para esse projeto. Podem abrir a salva de palmas para... Obrigado, professor Serapião. Obrigado.